Oi, gente. Então, a minha aula hoje é de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Vou começar, então. Tá, então, eu dividi a aula principalmente em dois tópicos, que são os tipos de dispositivos, e depois eu entro nas recomendações. A parte dos tipos de dispositivos eu quis fazer mais breve, até porque a diretriz é muito mais focada nas recomendações e como já tem muita recomendação, aí eu fiz uma explicação mais breve para depois já começar o que a diretriz traz de indicação para cada um deles. Mas antes, uma parte que eu achei importante é justamente falar das recomendações gerais que a diretriz ela traz, então ela já começa falando sobre isso. Então, quem faz o procedimento, onde o procedimento ele é realizado, quais são as avaliações clínicas que devem ser feitas antes com o paciente, então antes dele realizar o procedimento e após ele realizar o procedimento. Então, quem faz são os médicos cirurgiões, cardiovasculares ou cardiologistas, com área de atuação em estimulação cardíaca eletrônica implantável, e ela é realizada principalmente em centro cirúrgico, laboratório de hemodinâmica e laboratório de eletrofisiologia. Com relação à avaliação clínica pré-implante, então a diretriz fala justamente sobre, principalmente, anamnese e exame físico. Então, a anamnese focada em identificar algumas condições, principalmente arritmias, então insuficiência cardíaca e história de morte súbita familiar. O exame físico, também geral, não tem nenhuma especificação, não tem nada muito específico. Quanto aos exames complementares, então, a diretriz ela foca nesse aqui no sentido de ser para todos os pacientes. Então, todos os pacientes eles têm que fazer eletrocardiograma em repouso, raio-x de tórax em PA e perfil e exames laboratoriais como hemograma completo e coagulação. Aí, por exemplo, pacientes diabéticos têm que fazer glicemia, se for usar algum tipo de exame com contraste, tem que fazer tem que avaliar a função renal. Então, tem algumas especificações, dependendo de cada caso, mas esses seriam os exames que tem que fazer para todos. A diretriz também traz sobre jejum, então 6 a 8 horas antes do procedimento, dependendo de qual procedimento é feito. E quanto a medicações, só traz sobre suspender os anticoagulantes orais e antiagregantes plaquetários temporariamente, se for possível. E quanto aos outros medicamentos, não tem nenhuma recomendação específica. Aqui também são algumas recomendações que ela que também traz, que também não são muito específicas, mas a anestesia ela pode ser local ou geral. A bolsa do gerador geralmente vai ser colocada em região peitoral, podendo ser também abdominal, em posição subcutânea ou submuscular. Quanto ao acesso venoso, secção da veia cefálica ou punção da veia axilar, subclávia, jugular ou femoral, e o número de cabos eletrônicos vai variar de acordo com o sistema implantado. E aqui ela também traz sobre avaliações no pós-operatório, que devem ser realizadas com todos os pacientes, então avaliação clínica, avaliação eletrônica do sistema implantado, exames eletrocardiográficos, raio-x de tórax para confirmar o funcionamento adequado e também a posição e diagnosticar qualquer complicação que pode ter ocorrido com o dispositivo. Quanto ao tipo de dispositivo, aqui eu quis trazer como geralmente a gente vai visualizar esse dispositivo no eletrocardiograma. Então, aqui no caso, principalmente do marca-passo. Então, aqui ele traz as espículas, então elas demonstram que são esses com a seta. Então, eles demonstram justamente onde você vai ter o estímulo para você gerar o complexo, que é formado a partir da estimulação pelo dispositivo. E algo que é importante falar, então no caso do marca-passo, você tem uma estimulação que você faz no músculo do ventrículo direito. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai estar fazendo um estímulo da direita para a esquerda. Isso simula um bloqueio de ramo esquerdo. Então, como que você vai ver no seu eletro? Então a gente vê principalmente em V1, um complexo QRS ele vai estar alargado e ele vai estar negativo justamente por conta desse funcionamento. Então, por exemplo, se você vê um complexo QRS em V1 positivo, provavelmente isso indica que você teve alguma alteração, então uma perfuração da parede que está alterando como aquele dispositivo está estimulando. E trazendo mais especificamente os marca-passos, principalmente o unicameral e o bicameral.
O marca-passo unicameral ele foi o primeiro, mas ele já não é tão mais usado, não é usado tanto mais na clínica, mas você tem um gerador, que é geralmente colocado em região subclávia, onde tem a bateria, e você tem o cabo, o eletrodo, e o eletrodo ele é posicionado na ponta do ventrículo direito. O marca-passo bicameral, ele já tem plugado 2 eletrodos, então você vai ter um que é colocado no átrio direito e o outro que é colocado no ventrículo direito. Hoje em dia ele é o mais utilizado. E também, hoje em dia, tem a estimulação do sistema de condução. Então, o que acontece? Como eu mostrei lá no eletro, o marca-passo, ele não gera uma condução fisiológica. Então, você tem um QRS muito alargado e tudo mais. Então, existem outros tipos de forma de estimulação que são mais fisiológicas, que são os dois principais, a estimulação do feixe de His e a estimulação do ramo esquerdo. Eu estou explicando isso porque a diretriz, ela traz recomendações com relação a esse tipo de estimulação. Então, qual que é a diferença? A grande diferença é que eles vão gerar um estímulo que ele é mais fisiológico, então o QRS mais estreito. Por quê? Por conta do local onde está sendo feita a estimulação. Então, o marca-passo, ele estimula músculo. Então, se você estimula músculo, você não gera uma condução como deveria ocorrer pelo sistema de condução do coração. Então, por exemplo, no caso da estimulação do feixe de His, ao invés de você colocar o eletrodo no músculo, você vai perfurar o septo, então ele vai estar no septo profundo e ele vai estimular o feixe de His. Então, você tem um QRS estreito aqui, que é mais próximo do fisiológico. Uma coisa específica é que o feixe de His, essa região, ela é mais fibrosa. Então, geralmente você vai demandar, você demanda muita energia por conta disso. E já difere um pouco da estimulação do ramo esquerdo, que também gera um QRS mais estreito, é mais fisiológico, mas você não demanda tanta energia assim porque é uma região que ele estimula que não é tão fibrótica quanto quando você faz a estimulação do feixe de His. Além disso, tem o cardiodesfibrilador implantável. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, só retomando aqui, dando um panorama geral, a diretriz ela vai focar em 3 dispositivos principais. No marca-passo, a ressincronização, que também é um marca-passo, mas ele é de outro tipo, vou explicar, e o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável. Então, só para você ter geral, marca-passo geralmente a gente vai usar para bradiarritmias, CDI, a gente geralmente é uma terapia que a gente fala que é anti-taque arritmias, e o ressincronizador a gente usa principalmente para casos de insuficiência cardíaca. Então, o cardiodesfibrilador, ele vai detectar anomalias, então arritmias malignas, então principalmente as taquiarritmias, então fibrilação ventricular e tudo mais, e ele vai gerar choques para você justamente fazer o retorno da condução, o retorno como posso dizer? Da condução de acordo com o que deveria ser, né? Sinusal, isso. Obrigada. Então, aqui está mostrando como que é feito esse choque. Você tem os coils, acho que é assim que fala, né? Coil. Isso, eles funcionam como se eles fossem as pás do desfibrilador. Então, você tem aqui, dá pra ver, você tem um aqui. Então, ele tem um sistema automático, ele vai detectar essa alteração e ele pode gerar esse choque justamente para você ter o retorno da condução, da forma como deveria ocorrer. O ressincronizador, como eu falei, ele é usado principalmente no caso de insuficiência cardíaca. Então, a grande função dele é restabelecer a sincronia. Então, ele vai agir justamente em situações onde você tem uma grande dessincronia. Por quê? Porque ele consegue estimular tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito. Então, justamente são nesses casos. Então, ele tem 3 eletrodos, um no átrio direito, um no ventrículo direito, e um que é passado pelo seio coronário, justamente para que você consiga estimular os 2 ventrículos ao mesmo tempo para restabelecer essa sincronia. Outro que também a diretriz ela traz é o CCM. Qual que é a grande diferença? Então, por exemplo, você tem o marca-passo. O marca-passo, o estímulo que ele gera vai gerar um batimento. Certo? Certo. CCM, diferente do marca-passo, ele gera um estímulo que não vai ter um batimento. O que ele vai fazer? Ele atua no período refratário, que é aquele período onde o coração ele não pode se polarizar novamente. Então, o estímulo que ele está gerando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai agir nos miócitos, modulando o cálcio intracelular.
Então, ele vai aumentar a disponibilidade de cálcio para que você tenha mais cálcio disponível para a próxima contração. Então, ele não gera um batimento, o estímulo dele. Na verdade, ele vai, como se fosse tornar aquela contração mais eficiente. Então, seria a principal diferença. E aí, entrando nas classes de recomendação, como a diretriz, ela é basicamente várias tabelas de recomendação de cada doença para cada dispositivo, eu achei importante trazer como que a gente interpreta essas tabelas, né? Então, elas indicam justamente o grau de benefício que é esperado em um determinado procedimento. Então, quanto à classe, ela é dividida em tem classe 1, classe 2A, classe 2B e classe 3. Classe 1 é o que é fortemente recomendado, então ele vai ser feito, a não ser que você tenha uma contraindicação, justamente por conta de evidências claras, consensos de especialistas. Classe 2A já é recomendado na maioria dos casos, então já tem um nível de indicação um pouco menor, mas ainda é recomendado. Então, você tem evidências que favorecem o benefício daquela indicação. A classe 2B já é um pouco menos estabelecido, então você tem indicações que elas podem ser consideradas. E a classe 3 é o que é contraindicado. Então, não traz benefício ou pode ser prejudicial. Além das classes, tem os níveis de evidência, então nível A, nível B, nível C. Então, a diferença principalmente é que o nível A é mais robusto, o nível B é moderado e o nível C tem uma evidência mais limitada, justamente por conta dos tipos de estudos que estão envolvidos em cada uma delas. E agora já entrando na parte justamente das recomendações. Então, o primeiro dispositivo que a diretriz ela começa falando é relacionado ao marca-passo. E assim, as principais vão ser em duas situações principais, que é doença do nó sinusal e os bloqueios atrioventriculares. Tem outras que eu trouxe, mas essas seriam as principais que ele vai ser recomendado. Então, primeira doença do nó sinusal. Então, você tem uma alteração na condução, então uma disfunção do nó sinusal, e você vai resultar em alterações eletrocardiográficas e também sintomas. Inclusive, a gente vai ver que essa associação entre as alterações geradas por conta daquela doença, junto com os sintomas, é a principal relação para você ter uma indicação de nível classe 1 nesse caso. Então, quais seriam as alterações do ponto de vista eletrocardiográfico? Principalmente bradicardia sinusal, pausa ou parada sinusal, bloqueio no atrial, pode dar fibrilação atrial e a síndrome Brad-Tach, ou Tach-Brad. É uma síndrome que ela, na verdade, seria o ponto mais... depois que você tem muito remodelamento atrial, então seria mais posterior. E os sintomas que ela pode gerar principalmente palpitação, cansaço, dispneia, tontura, pré-síncope e síncope. Então, nesse caso, as principais recomendações que você tem é justamente isso. Então, nível de indicação. Classe 1 é justamente quando você tem a documentação de uma doença do nó sinusal associada a sintomas. Então, você tem esses dois juntos, recomendação nível 1. E se o paciente ele tem sintoma, mas ele não tem documentação de ser uma doença do nó sinusal? Então, não necessariamente aqueles sintomas que ele está tendo estão relacionados à doença do nó sinusal. Você já tem um nível de recomendação mais baixo, classe 2A. Por quê? Porque pode ser que não esteja relacionado e aquele paciente, você coloca o dispositivo nele e ele continua com sintoma, justamente por conta disso. Lembrando que é sempre importante excluir causas reversíveis que possam estar relacionadas com aquelas alterações eletrocardiográficas, como medicamentos que podem reduzir a frequência, ou uma doença de tireoide também. Outra recomendação que a diretriz traz é em relação, por exemplo, a pausas sinusais breves. Então, menores que 6 segundos também tem uma recomendação mais fraca pela diretriz. Então, principalmente quando a gente fala de doença sinusal, o mais importante é você conseguir correlacionar as alterações eletrocardiográficas geradas junto com os sintomas. Uma coisa importante também é quando a gente fala de pausas noturnas. Isso tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes pode ser apneia do sono. E eu trouxe mais pra frente uma parte só de apneia do sono, que eu vou falar mais pra frente, mas tem que investigar, porque a apneia do sono você primeiro tem que fazer o tratamento, para aí você ver se você pode indicar marca-passo nesses pacientes.
Aí, depois da doença nó sinusal, a principal recomendação para o marca-passo são os bloqueios atrioventriculares. Então, para guardar, o principal é classe de recomendação nível 1, é bloqueio avançado. Então, MOBIT 2, então, segundo grau MOBIT 2 e terceiro grau, principal recomendação. Que está aqui, né? Novamente, traz a exceção dos bloqueios que estão relacionados à apneia do sono, tá? Porque volta naquela parte que eu falei, igual. Também é importante que antes que você indique um MP, um marca-passo em emergências, tem que investigar causas reversíveis que possam estar gerando aquele bloqueio atrioventricular. E a diretriz ela também traz algumas situações que você precisa aguardar. Então, tem algumas situações que o paciente ele vai estar tendo bloqueios atrioventriculares, mas você tem que aguardar para assim você poder seguir as recomendações da diretriz. Então, quais são esses? Pós-infarto. Então, os bloqueios eles podem regredir, então você tem que esperar de 3 a 5 dias. Pós-TAV, observar de 24 a 48 horas. Pós-cirurgia cardíaca, então de revascularização à troca valvar, esperar 5 dias. E se o bloqueio persistir depois desse período, aí sim você pode ver se é indicado o marca-passo. Outras recomendações que a diretriz traz ainda sobre bloqueios são os bloqueios alternantes. Então, quando você tem uma hora um bloqueio de ramo direito, uma hora de bloqueio de ramo esquerdo, aquilo pode estar indicando que provavelmente pode ter um bloqueio, pode evoluir para um bloqueio atrioventricular avançado, então também tem indicação de marca-passo. Bloqueio atrioventricular congênito. Nesse caso aqui, é o paciente que ele tem uma alteração elétrica no coração. Então, assim, não necessariamente ele vai ter alterações estruturais ou outras comorbidades. Então, você não vai, por exemplo, já colocar o marca-passo naquele paciente, tipo, ele muito jovem, entendeu? A não ser que ele tenha fator de risco. Então, a indicação classe 1 é se for um paciente que ele tem sintoma com fator de risco, ou então qualquer adulto maior ou igual a 18 anos. Mas também já é uma classe de recomendação menor, 2A. Então, a classe de recomendação 1 é aquele paciente que ele tem o bloqueio congênito, mas ele é sintomático ou então com fator de risco, porque indica que aquele bloqueio está causando alguma alteração mais importante para o paciente. E aqui eu trouxe os fatores de risco, no caso, que indicariam nesse caso, que seriam esses. Então, aumento da área cardíaca, dilatação de cavidades, um QRS alargado, um QT prolongado, pausa no Holter, uma frequência média menor que 50 batimentos por minuto, presença de taquiarritmias, e qualquer um desses fatores, eles colocam como classe 1 para utilização de marca-passo nesses pacientes. Peraí, tá certo. Eu pulei esse. Esse aqui também. Tá, no caso de síncope. Na síncope, a gente tem duas situações principais. A primeira situação é aquele paciente que ele tem síncope, mas ele não tem, por exemplo, ele não tem documentado um bloqueio. Mas se você fizer um estudo eletrofisiológico nele, ele vai ter um aumento do intervalo HV maior, na verdade, tem um intervalo HV maior do que 70 milissegundos. O que isso quer dizer? Então, assim, os bloqueios eles podem ser divididos entre supra-RIS, intra-RIS e infra-RIS. Se você tem um estudo eletrofisiológico que mostra que esse intervalo HV é maior que 70 milissegundos, isso indica mais que provavelmente aquele bloqueio ele é um grau infra-RIS, que seria mais grave, e é por isso que você tem recomendação nesses pacientes. O outro caso seria no caso de síncope vasovagal, mas aqui é bem específico, então a diretriz ela especifica que o paciente tem que ter síncope recorrente, ele tem que ter mais de 40 anos e ele tem que ter um tilt test com resposta cardioinibitória importante. Por quê? Só retomando aqui. Quando a gente fala da síncope vasovagal, você tem 3 tipos. Então, você tem aquele paciente que ele tem resposta cardioinibitória, tem o que vasodepressora e o mista. Então, cardioinibitória, geralmente ele vai ter uma queda da frequência cardíaca, ele pode ter assistolia por mais de 3 segundos. O paciente que ele tem uma resposta vasodepressora é aquele paciente que ele tem uma queda grande da pressão arterial, mas ele não tem tanta alteração da frequência cardíaca. E o misto, ele teria os dois, né? Uma mistura dos dois. Então, se você coloca um marca-passo nesse paciente, qual que vai ser a resposta que vai ser melhorada? A que está relacionada com a cardioinibitória. Então, ele não vai alterar na vasodepressora. Então, é por isso que tem essa parte da recomendação.
Aí aqui, como eu falei, voltando na síndrome da apneia obstrutiva, por que eu falei especificamente dela? Porque a diretriz, ela traz uma recomendação, que é uma contraindicação, que é essa aqui. A tabela dela é essa tabela que ela traz, que é classe de recomendação 3. Então, um paciente que ele tem apneia obstrutiva do sono, que você não fez tratamento, você é contraindicado você utilizar marca-passo, porque você primeiro tem que tentar tratar de outras formas. Então, tem o Cefap, às vezes tem que fazer cirurgias relacionadas à anatomia daquele paciente, tratamento farmacológico. Então, tem outras terapias que elas vêm como prioridade antes de você pensar num marca-passo para esse paciente. Então, por isso que ele traz a única recomendação principal seria uma contraindicação. Esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque eles não estão nos principais. Mas a síndrome do QT longo congênito, ele seria uma doença do canal iônico, que pode acabar trazendo algumas alterações que poderiam desencadear em morte súbita. Então, é por isso que você tem uma recomendação, dependendo para o marca-passo, que seria uma recomendação nível 2B, né? Nível de evidência C, classe de recomendação 2B, que seria basicamente o que está escrito aqui. Então, quais seriam os cenários que você indicaria marca-passo para esse paciente que tem essa síndrome? Então, se ele tem um bloqueio atrioventricular, se ele tem alguma arritmia ventricular deflagrada ou agravada por bradicardia, pausas, desde que você não tenha uma história prévia de morte súbita recuperada e estejam ausentes os sinais de riscos. Nesses casos aqui seriam os únicos que você consideraria o marca-passo para esses pacientes. No coração transplantado também, a diretriz traz essa porcentagem aqui, então geralmente a necessidade vai ser de 2 a 24%, e na verdade, seria necessidade por conta de alterações que podem ocorrer por conta daquele transplante. Então a diretriz ela traz quais seriam as alterações que poderiam ocorrer nesse transplante que necessitam de marca-passo. São essas: doença do nó sinusal, um distúrbio de condução AV, novamente, BAV de segundo grau, terceiro grau, e bradicardia. Então, são essas doenças essas alterações que poderiam necessitar de marca-passo. E a diretriz também fala de um tempo de uso. Então, geralmente, um paciente que ele apresentou uma doença do nó sinusal e uma bradicardia, ele usa até 3 meses esse marca-passo, e no BAV, se for realizado precocemente, aí seria um prazo mais prolongado de uso do dispositivo. E tá aqui a recomendação. Aqui também é uma parte que a diretriz traz mais sobre os tipos de estimulação. É porque tem algumas que são atriais, ou atrioventricular, ventricular, e eu não vou me estender muito, porque justamente a diretriz mesmo fala que os estudos não mostram diferença na sobrevida entre os nodos, então... Bom, isso daí essas siglas aí vocês não se assustem, tá? Porque as câmaras que são estimuladas, né? O entendimento, acho que vocês têm que ter na maioria das bradiarritmias, você vai estimular átrio e ventrículo. Você vai estimular somente ventrículo quando o paciente estiver em FA. Então, hoje o câmara única está restrito ao paciente em fibrilação atrial, o paciente que perdeu o átrio. Então, aquele paciente que ainda tem o automatismo atrial funcional, né, você vai estimular as duas câmaras. Não necessariamente estimular, porque você tem a situação onde o paciente teve por exemplo, um bloqueio atrioventricular. O marca-passo ele vai fazer a ponte. Ele vai sentir o batimento automático do paciente no átrio e vai transmitir isso para o ventrículo. Então, esse é o funcionamento típico, clássico do câmara dupla, né? Aquele paciente que já perdeu o átrio, ou que ele tem uma FA, que ele precisa terapia medicamentosa, e de acordo com a terapia medicamentosa, ele faz bradicardia, porque ele precisa daquela medicação,
Aí entra no slide inicial seu lá que você mostrou, que é mais ou menos semelhante ao do QT longo. E muitas vezes você não entra com marca-passo para o paciente com síndrome de QT longo que não teve nenhum ataque à arritmia documentada, porque esse daí que documenta um ataque à arritmia, você vai avaliar uma possível recomendação para CDI para ele, né? E o CDI também tem a função marca-passo. O CDI é um marca-passo que desfibila, né? Então, o que acontece? Você precisa dar medicação para aquele paciente. Então, muitas vezes, a recomendação do marca-passo é um backup de frequência, porque aquele paciente precisa tomar amilarona, às vezes precisa tomar altas doses de beta-bloqueador, e ele vai ter um comprometimento da frequência cardíaca dele, tá? do cronotropismo dele. Tá? Então, e aí, por isso, o marca-passo vai fazer esse backup. Aí, DDD, né, o AAI, né, nesse caso, é quando, por exemplo, um paciente com doença do nó sinusal, ele tem um marca-passo câmara dupla, certo? Dupla câmara. Só que a gente programa ele de modo que o problema dele é uma bradicardia de origem no nó sinusal. Então, esse paciente, a maior parte do tempo, ele vai estar com o átrio estimulado pelo marca-passo, certo? Só que ele não tem um bloqueio. Então, até para preservar a fisiologia dele, a gente vai deixar esse marca-passo programado de modo que o intervalo atrioventricular do marca-passo seja maior do que a condução intrínseca do paciente, para que ele estimule o átrio, mas que aquele estímulo corra no sistema de condução dele de forma fisiológica. Ou seja, o eletrodo ventricular ele só está ali de backup. Ele está estimulando o átrio, mas o estímulo está passando, né, no sistema de condução intrínseco do paciente. Né? Só ativa se ultrapassou. Exatamente. Só se por alguma razão medicamentosa ou às vezes o paciente ele implantou o marca-passo lá atrás por conta de doença do nó sinusal, mas aí ficou velhinho, ou infartou, ou alguma coisa aconteceu e ele evoluiu com bloqueio atrioventricular. Aí ele vai começar a atuar nas duas pontas. Mas na doença do nó sinusal per se, ele vai estimular o átrio e vai passar o estímulo na via intrínseca dele, né? Mas no caso de FA, a gente não estimula o átrio, né? O paciente em FA, inicialmente você faz a terapia medicamentosa dele, se ele evoluir com uma queda cronotrópica e entrar numa baixa resposta ventricular, aí você considera a possibilidade de entrar com marca-passo para ele. E muitas vezes, se esse paciente é FA, mesmo ele fizer curtos períodos de bradicardia e mesmo a despeito da medicação otimizada, ele continuar tendo taquicardias, entrando em altas respostas, porque o que acontece? Quando esse paciente em FA, ele entrar em alta resposta ventricular, é porque o átrio está numa frequência muito alta e ele está passando aquele estímulo para o ventrículo. Então, ele está lá com marca-passo, que era só para ficar no backup de frequência, mas ele continua fazendo taquicardias com muita frequência. Esse paciente você vai ter que considerar fazer uma ablação do nó atrioventricular para isolar de vez aquele átrio, para ele ficar só dependente do marca-passo do estímulo ventricular, né? Muitas vezes o pessoal quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas o que a gente vê na vivência clínica e no negócio, medicação, começou a fazer bradicardia, marca-passo, se mesmo com marca-passo continuar e com a medicação continuar tendo taquicardias muito frequentes, aí vai para a ablação do nó ventricular, até porque você não vai fazer uma ablação de nó ventricular sem garantir um estímulo ventricular. Né?
Vai lá, doutor. Ah, e esse R também é em relação aos dispositivos que eles conseguem perceber a necessidade do paciente, né? Então eles conseguem aumentar. Então, o I é de inibir, né? E, o R já é mais uma questão de ajuste do dispositivo mesmo, né? Que ele permite. Tem uma tabelinha aí, vou procurar essa tabelinha e mostrar para vocês o que cada letra significa, né? E o O ele fica totalmente assim, né? O marca-passo atua independente do estímulo do paciente. Aqui volta naquela parte que eu falei no início, então da diferença do marca-passo convencional para a estimulação fisiológica. Então, geralmente, a estimulação fisiológica ela vai ser indicada em pacientes que precisam de muita estimulação ventricular ou que já apresentam alguma disfunção do ventrículo esquerdo, justamente para reduzir os efeitos deletérios da estimulação convencional. Também tem, a diretriz também traz sobre o marca-passo que ele não tem cabo eletrodo. Né, justamente, aqui seria mais uns benefícios relacionados às possíveis complicações que o cabo eletrodo ele pode trazer. Então, nesse caso, você teria uma redução dessas complicações nesses pacientes. E aqui traz as principais indicações. Então você vai indicar a estimulação sem cabo eletrodo justamente nos pacientes que eles têm contraindicação para marca-passo convencional. Então, falta de acesso vascular, risco aumentado de infecção e pacientes também com risco elevado em caso de nova cirurgia. Tá, aí acabou o marca-passo, aí começa a ressincronização cardíaca. Aqui, novamente, está explicando como que é o principal da ressincronização cardíaca, que eu já expliquei no começo. Aqui eu trouxe a principal recomendação de ressincronização cardíaca nos pacientes. Então, classe 1 de recomendação, então com forte evidência, é o paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sintomática. Então, essa fração ela vai estar menor ou igual a 35% em ritmo sinusal, com bloqueio de ramo esquerdo, QRS maior ou igual a 150, apesar de terapia otimizada. Então, isso é muito importante. Então, é um paciente que ele está com terapia farmacológica otimizada, mesmo assim ele está sintomático. Classe 1 de recomendação para a utilização de ressincronização. E aí a diretriz, ela traz outras outras recomendações, então 2A e 2B. Aqui o que vai mudar principalmente são a classe funcional, então CNIRA 3 ou 4. Às vezes também essa diferença do QRS, se é entre 130 e 149, aí de acordo com essas alterações você vai descendo o nível de evidência. Mas esse aqui seria a forte evidência. E também é importante falar sobre a classe 3, que então o que é não recomendado pela diretriz, com evidência A, é o QRS menor do que 130, porque não tem benefício e pode ser 130 milissegundos, porque não tem benefício e pode ser prejudicial. Há outras recomendações que a diretriz ela traz na ressincronização cardíaca é a fibrilação atrial, que o doutor acabou de explicar. Então, classe 1 de recomendação é justamente esse paciente que ele tem uma fibrilação atrial permanente, você fez diversos tratamentos e você chegou num ponto onde você precisa fazer a ablação do nó. Então, você precisa acabar com aquele tecido para você justamente ter o bloqueio da condução do átrio para o ventrículo, porque aquele átrio está muito disfuncional. Nesse caso, é recomendado que antes de você fazer a ablação, você tem que fazer a ressincronização cardíaca. É a principal recomendação nesse caso. Aqui eu vou pular, porque seria no caso de quando você precisa fazer um upgrade de marca-passo, acho que não é tão importante. O upgrade seria quando você muda o modo de estimulação. Tá aqui. Você colocou um marca-passo convencional no paciente, com insuficiência cardíaca e tal, e aí são critérios que você tem, aí esse paciente, ele começou, como ela falou lá no começo, perfeita colocação, você estimula o lado direito, e o eletro simula um bloqueio de ramo esquerdo.
né? E aí, às vezes, esse paciente já tinha um certo grau de bloqueio de ramo esquerdo, aí ele piora aquele bloqueio, ele piora, ele passa a ter sintomas, aí você tem alguns critérios, né, para você avaliar, porque vai piorar a fração de ejeção, aí você tem alguns critérios para você progredir aquele marca-passo para um ressincronizador, né? Se eu não me engano, é mais de 40% de estimulação ventricular, mais ou é isso? Isso, ó. Mais de 40%, com piora clínica ou ecocardiográfica. E aí você otimiza a medicação, tal, tudo. Ou seja, você piorou aquele bloqueio de ramo esquerdo, você piorou a fração de ejeção do paciente, não está conseguindo compensar com a medicação e o paciente precisa daquele recado de frequência cardíaca. Não tem como você não estimular, né? Porque você, por conta das medicações que ele toma, e aí você tem critérios para colocar um terceiro eletrodo, no caso, para estimular o ventrículo esquerdo, né? Seja ele pelo seio coronário, seja pelo epicárdio, por onde for possível, né? E aí você tem que trocar o gerador, né? Aí você tem que trocar o gerador. Mais para frente ela vai falar possivelmente da estimulação fisiológica como alternativa, aí eu comento depois. Vai lá. Inclusive, aqui a diretriz fala justamente que esses pacientes que eles foram submetidos a essa troca do marca-passo convencional para a ressincronização cardíaca, eles tiveram uma melhora da pressão de ejeção em até 86%. Justamente demonstrando o benefício. Pera, deixa eu ver essa parte. Não lembro dessa parte. Tá. Aqui, no caso, são aqueles pacientes que eles têm já indicação para marca-passo convencional. E aí seria você utilizar nesse paciente que já tem uma indicação para marca-passo convencional, você utilizar a terapia de ressincronização cardíaca. A diretriz, ela traz como classe de recomendação nível 1, a terapia de ressincronização para os pacientes com bloqueio atrioventricular, com indicação para implante de marca-passo definitivo e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção menor que 40%. Então, seria a classe de recomendação para esses pacientes que eles já têm indicação para marca-passo, só que aí você faria terapia de ressincronização neles. Aqui é a mesma coisa, então seria você utilizar a ressincronização cardíaca em pacientes que eles já têm uma indicação para o CDI, que eu vou falar do CDI mais para frente, mas a classe de recomendação nível 1 seriam esses pacientes que eles têm indicação para CDI e eles têm um bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior ou igual a 150 milissegundos, uma fração de ejeção do volume do ventrículo esquerdo reduzida e uma IC sintomática. Sobre TMO, o que é TMO? Terapia medicamentosa otimizada. Tá, eu que tinha falado com você que mudou a sigla. Se fosse TFO, TMO, mesma coisa. Não é transplante meduloso. Aqui também ele traz algumas recomendações entre você utilizar a TRS convencional versus a estimulação fisiológica direta, que seria aquela estimulação que eu falei lá no começo, mas também são classes de recomendação 2A. Não sei se é importante comentar, precisa falar dessa parte. Isso é aquilo que eu falei. Você estava comentando muito dessa recomendação ali no nível de evidência um pouco mais fraco, por conta da experiência inicial, quando se fazia mais a estimulação riciana, aquilo que você falou, no feixe de ris, que está mais perto ali do esqueleto fibroso, não tem músculo, não dá uma fixação adequada. Então, esses eletrodos tinham que tocar com limiar, quando você tem que... energia elétrica, bateria, fiozinho de condução, certo? Limiar de estimulação nada mais é a energia em volts que você dá para estimular.
A resistência é a impedância e é a resistência do fio para dos cabos eletrodos para chegar ao estímulo do gerador, da bateria, até a ponta do eletrodo que vai estimular o coração. Então, se você dá muita energia, você gasta a bateria. Então, o que acontecia? Durava menos do que a estimulação convencional. E aí, era uma coisa que se levava em consideração. Hoje, você faz essa estimulação mais fisiológica, entre aspas, estimulando basicamente o ramo esquerdo, né? Então, você coloca num septo mais alto, mais próximo ali da bifurcação dos feixes, né? Dos ramos feixes, e você mapeia aquela região com um polígrafo. Você coloca um eletro de várias derivações que vai para um monitor mais sensível e você, ou pela própria, uma marca, né, a Sanju Diabo, que tem uma bainha que tem um eletrodo na ponta, que você vai, através daquele eletrodo, você pega um sinal que a gente fala que antecede o QRS, que a gente define como um far field do ramo esquerdo. Então você capta aquela onda, aquele sinal, olhando no monitor, e através daquele mapeamento você sabe, ó, o ramo esquerdo está por aqui. Então, se eu transfixar o septo com o eletrodo nessa região, eu vou, através de projeções, né? A gente faz projeções na radioscopia para verificar a posição, né, da bainha e do eletrodo. Aí você vai girando o rabinho de porco ali, né, o isquio do eletrodo, e ele perfura para lá na pontinha dele a gente conseguir, através de uma estimulação direta, um QRSzinho estreitar o QRS. Então, se você consegue, num paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS de 160, se você consegue trazer aquele QRS para 120, certo? Né? 110, está aceitável, né? Então, lógico, o melhor dos mundos é você fazer isso monitorado por ecocardiograma. A gente não consegue fazer isso em sala, né? Mas se você consegue um resultado desse em sala, você opta por utilizar essa estimulação fisiológica em substituição ao eletrodo ou do seio coronário, ou outro, não é todo paciente que dá para utilizar seio coronário. Aí o paciente você acaba tendo que fazer, eu faço por vídeo, né? Você acaba tendo que fazer um eletrodo epicárdio, e aí tem toda uma questão anatômica, que às vezes na laparoscopia, dependendo do tamanho da cardíaca do paciente, você não vai conseguir colocar numa parede mais lateral, mais posterior, para dar um resultado mais efetivo. Na vida você consegue. Então, aí você opta, você aceita, vamos dizer assim, esse resultado, e com a vantagem, entre aspas, que o gerador vai ser um gerador de marca-passo convencional. Você está usando um marca-passo de câmara dupla, com a diferença que o eletrodo do ventrículo está lá dentro do septo para usar o sistema de condução do paciente. Aí aqui eu coloquei algumas das principais recomendações para esse tipo de uso de estimulação, que seria justamente os pacientes que não respondem à terapia de ressincronização, pacientes com bloqueio atrioventricular e indicação de marca-passo e fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 50%, seria razoável considerar, porque diminui o nível de indicação. E os pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, fração de ejeção menor ou igual a 35%, que a RS maior ou igual a 130 milissegundos. Então, seria, assim, em resumo, as principais indicações da utilização da estimulação fisiológica no lugar dos outros dispositivos. Aqui também é outra indicação que a diretriz ela traz, que é em relação
a esses pacientes que eles têm insuficiência cardíaca, mas eles não têm uma indicação convencional da terapia de ressincronização, que seria no caso de QRS estreito, então seria o QRS está menor que 130 milissegundos, e a fração de ejeção está entre 25% e 45%. E aí, nesse caso, esses pacientes eles fazem a modulação de contratilidade cardíaca, que é aquele que eu mostrei lá no começo, que você, diferente do marca-passo, você não faz o estímulo ele não gera um batimento. O estímulo ele aumenta a disponibilidade de cálcio para você ter mais cálcio disponível para a próxima contração. Então, aqui seria a indicação para você utilizar esse tipo de dispositivo. E o que é esperado nesse paciente é justamente você ter uma melhora da contratilidade cardíaca, justamente porque ele atua nessa parte, um aumento da tolerância ao exercício e também melhora da capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca. E uma coisa também que a diretriz diz, que é que esse tipo de dispositivo, ele não está ainda definido se ele pode ser utilizado rotineiramente em pacientes que têm QRS estreito, que não são respondedores à terapia de ressincronização, ou então em associação junto, no caso, com a terapia de ressincronização convencional. E agora, mudando novamente de dispositivo, então a gente passou pelo marca-passo, a gente passou pela ressincronização, e agora a gente entra no cardiodesfibrilador implantável. Então, a diretriz, ela vai dividir o CDI principalmente em prevenção primária e prevenção secundária. Então, ela traz várias recomendações, mas eu vou falar as principais. Quando a gente está falando de prevenção primária, ela vai dividir principalmente em casos isquêmicos e não isquêmicos. Esses são os focos. Tem outros, mas esse seria o foco. Então, primeiro, falando da prevenção primária com uso de CDI. A parte isquêmica. Então, as miocardiopatias isquêmicas. Aqui seria a recomendação com mais evidência, mais robusta do benefício de utilização do CDI. Seria nas miocardiopatias isquêmicas. Por quê? Justamente porque a morte súbita está muito relacionada a arritmias ventriculares, né? Então, é a principal causa de óbito nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. E no caso da cardiopatia isquêmica, por quê? Porque você tem fibrose miocárdica, então se você tem uma fibrose miocárdica ventricular, isso vai favorecer a formação dos circuitos de reentrada. E esses circuitos de reentrada, eles favorecem o que a gente chama de arritmias ventriculares, que são taquicardia ventricular sustentada e fibrilação ventricular. Então, nesses pacientes, o risco deles terem alguma dessas arritmias aumenta a chance de morte súbita. Então, aqui entraria a recomendação do CDI. Então, aqui tem uma tabela, depois, que eu trago o que a diretriz fala, só que aí, lá no outro slide, eu meio que resumi essa tabela. Então, basicamente, as principais recomendações, no caso do CDI na miocardiopatia isquêmica, seria a prevenção primária da morte súbita em pacientes com cardiopatia isquêmica crônica, ou então infarto agudo do miocárdio antigo, isso é importante falar, então esse infarto agudo do miocárdio precisa ser mais que 40 dias, isso é importante. Com fração de ejeção reduzida em tratamento otimizado, novamente traz o tratamento otimizado. Então essa seria a principal indicação, classe 1. O que é contraindicado? Você não utiliza precocemente, ou seja, pacientes com infarto agudo do miocárdio menor que 40 dias, ou então pacientes com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, classe funcional 4, refratário ao tratamento e sem possibilidade de terapia avançada. Por quê? Porque nesses pacientes, a principal causa de morte seria justamente a falência da bomba. Entendeu? Então, se tem um paciente que ele já é classe funcional 4, está refratário ao tratamento, e ele não tem nem possibilidade de terapia avançada. Então, não tem benefício clínico você colocar um dispositivo nesse paciente. Entendeu? Então, por isso que é contraindicado. Agora, se você tem um paciente que ele tem possibilidade da terapia avançada,
Aí você já tem como uma recomendação um pouco mais baixa do que essa primeira que eu falei, mas você tem de você utilizar o CDI. Então, naquele período onde ele está esperando pela terapia avançada, você poderia pensar em você utilizar o dispositivo nele. Então, por isso que é uma classe de recomendação também mais baixa que a diretriz traz com relação a essa primeira que eu falei. Aqui tem as recomendações, como ela traz. E aí a outra parte seria da miocardiopatia não isquêmica. Então, como eu falei, quando a gente fala de CDI, prevenção primária, teria a isquêmica e a não isquêmica. Na não isquêmica, como que ela é definida? Então, seriam os casos onde você tem insuficiência cardíaca, mas você não tem lesão significativa na angiografia coronariana, ou então você tem um resultado negativo em um método de imagem para a investigação da isquemia. Então, seria por conta, pode ser idiopática, exposição a agentes potencialmente tóxicos, doenças de Chagas, hipertensão arterial sistêmica. Então, nesses pacientes, a morte súbita ela corresponde a 30% dos óbitos. Aqui, por que é importante ver os fatores de risco? Porque, se eu não me engano, não é essa que traz. Não, é na cardiopatia hipertrófica, que depois vai ter uma que vai ter fluxograma, não é essa. Mas os fatores de risco, eles são importantes justamente para a gente conseguir entender aqui. Então, qual que é o nível de recomendação classe 1 para esses pacientes? Então, são aqueles pacientes que eles têm uma miocardiopatia não isquêmica, com fração de gestão do volume do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35%, com tratamento clínico otimizado, uma classe funcional 2 ou 3 e uma expectativa de vida maior do que 1 ano. Então, é nesse paciente que você vai ter maior nível de recomendação para a utilização do CDI. E quando que você não vai usar? Se esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca e ele tem classe funcional 4, sem perspectiva de transplante ou DAC. Então, é parecido com o que a gente viu na miocardiopatia isquêmica. Aí, aqui da cardiopatia hipertrófica, que é o que entra que tem o fluxograma. Então, só para dar uma explicação. Na cardiopatia hipertrófica, a diretriz ela traz fatores de risco e modificadores de risco. Então, tem os marcadores de risco maiores e tem os modificadores que individualmente eles não têm tanta influência, mas se eles são adicionados a um marcador de risco maior, eles já têm uma maior... eles já aumentam o nível de recomendação para aquele paciente ele usar o CDI. Esse fluxograma, pelo que eu estou lendo dele aí, ele tenta replicar uma tabela que a ESC tem uma calculadora onde você pontua dentro dessa calculadora vários fatores, que é a estrutura do septo, da parede posterior, se o paciente já teve um episódio documentado de morte súbita revertida ou não, se tem histórico na família de morte súbita cardíaca, se consequente arritmia, e tudo isso soma pontos, e a partir do cutoff de pontos, você recomenda ou não recomenda o CDI. Eu não conheço o texto dessa diretriz, né? A diretriz brasileira, basicamente, ela é uma tradução das internacionais, e digamos que, pelo que eu observei, né, de algumas coisas dessa diretriz brasileira, ela cria algumas facilitações para questões individuais, certo? Para a gente não falar outras coisas, né? Principalmente no tocante nessa parte aí do leadless, né, do sem eletrodo, e em algumas situações relacionadas à estimulação pisciana. Tanto que você pode ver que ela é extremamente confusa do que é sistema direto do sistema de condução, ela não separa o que é hessiano do que é a estimulação do sistema de condução, que no mundo civilizado é estimulação de ramo esquerdo. Certo? Então ela é bastante ambígua nisso daí. Isso aí é uma questão de opinião pessoal, né? Mas assim, essa não é utilizada, essas recomendações? É tipo isso? Não. As recomendações são essas, mas eu estou falando
esse Esse fluxograma fluxograma. específico, depois vocês procuram, quem tiver curiosidade, tem uma tabela, uma calculadora, aliás, eu não vou saber de cabeça o link onde está, mas é a calculadora da ESC para indicação de CDI em cardiopatia hipertrófica. Né? É exatamente, bem semelhante com esses critérios, esses marcadores, vamos dizer assim, só que no final de tudo ele gera um cálculo onde você recomenda ou não, com mais segurança, um implante do CDI na cardiopatia hipertrófica. A cardiopatia hipertrófica é uma coisa que está muito... Agora, de alguns anos para cá, que ela começou a ter classificações, tem 4 estágios, né? Uhum. Tá tendo mais estudos, né? E eu particularmente tenho algumas coisas que eu estudo, tenho uma experiência própria com alguns pacientes com dispositivo implantado nesses casos e que até evitamos cirurgia por conta do modo de estimulação, depois eu explico para vocês. Mas não tem nada, um guideline disso ainda. Entendi. Mas aí, só resumindo, que a diretriz ela fala da cardiopatia hipertrófica é que se você não tem fator de risco, você tem classe 3, então é contraindicado você utilizar CDI. Se você tem um fator de risco maior, ou então a presença de um modificador de risco, você já pode ser considerado. Mas você não tem nível de classificação, nível de recomendação classe 1 nesse caso. É tudo 2A, 2B e o classe 3 que é contraindicado. Aí aqui tá a tabelinha que a diretriz traz. A cardiomiopatía chagásica, ela também a própria diretriz fala que não tem ainda evidências muito específicas com relação ao uso de CDI para prevenção primária da cardiomiopatía chagásica. Tanto que a recomendação que ela traz é aqui, só que aqui ela fala. Isso aqui eu tirei da diretriz. Então, apesar dos dados observacionais, não tem essa evidência robusta do benefício do CDI nesse caso. Mas as recomendações que ela traz, recomendação nível de classe 1 seria se você tem uma taquicardia ventricular sustentada estável com uma fração de ejeção de volume de ventrículo esquerdo menor que 35% em tratamento clínico otimizado. Então, seria pela diretriz uma classe de recomendação nível 1, mas ela mesma já fala que você não tem evidências tão robustas assim de você utilizar o CDI com prevenção primária nesses casos. Outra que a diretriz traz também é da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, que é uma cardiomiopatia genética e que pode causar algumas arritmias ventriculares, que por conta disso você pode ter morte súbita. No caso dessa doença aqui, a diretriz ela também divide em fatores de risco e nos preditores de risco. Mas o que ela traz de recomendação é a classe de recomendação nível 1, seria justamente você ter uma cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito e morte súbita cardíaca abortada ou taquicardia ventricular sustentada se sobrevida esperada maior do que 1 ano. Isso aqui é justamente por conta que você tem alguns fatores que eles podem indicar um maior risco daquele paciente que tem essa alteração ter uma morte súbita. Então, é por isso que seria classe 1 de recomendação. Eu também... Aí aqui traz de acordo com o risco, se é alto risco, se é risco intermediário, se é baixo risco. Aí, de acordo com o que o paciente está apresentando, você vai indicar classe 1, classe 2A, classe 2B ou classe 3. O caso da miocardiopatia não compactada, essa aqui eu também vou passar mais rápido, porque, tipo assim, realmente o principal seria aquela parte que eu comecei, que era de isquêmicas e não isquêmicas, que são outras que ela acaba trazendo, mas na miocardiopatia não compactada, é uma coisa importante de falar dela. Pera. Deixa eu chegar aqui. São esses, eu vou falar só da classe de recomendação mesmo, para não ficar muito tempo. Então, os pacientes que eles têm a miocardiopatia não compactada,
e eles apresentam uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, classe funcional 2 ou 3 e expectativa de vida de pelo menos 1 ano, esses pacientes é recomendado que eles usem CDI como prevenção primária. Síndrome do QT longo, QT curto, também é uma alteração genética, então também é uma doença genética que a diretriz acaba trazendo como recomendação para a utilização de cardioversor desfibrilador implantável. E no caso dela, o importante de falar é que a morte súbita cardíaca seria a principal causa de morte e nos pacientes que têm essa síndrome. Então é por isso que você tem a recomendação para a utilização de CDI. E a diretriz ela traz como classe 1 esses pacientes que têm QT longo refratário e refratário a beta-bloqueador, ou simpatectomia com síncope ou taquicardia ventricular polimórfica recorrente. Então, são pacientes que eles têm alta chance de ter morte súbita e por conta disso você tem a recomendação até classe 1 de utilizar a CDI. Partindo para a prevenção secundária. Então, eu falei da prevenção primária, sempre novamente lembrando que o principal da prevenção primária seria justamente as miocardiopatias isquêmicas e as não isquêmicas. E na prevenção secundária, o que a diretriz ela traz, principalmente de classe 1 de recomendação, seria justamente os pacientes que tiveram uma recuperação de uma PCR por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sustentada instável e pacientes com síncope e taquicardia ventricular sustentada documentada. Essa seria a classe 1 de recomendação para você fazer a prevenção secundária com utilização do CDI. Ela traz algumas recomendações também, então o que você tem que fazer antes do implante, então excluir causas reversíveis. Então, nesse caso, você tem que tratar a causa aguda, para assim você pensar se você pode utilizar o CDI. E existem alguns fatores que a diretriz também traz que podem reduzir o benefício de você utilizar o CDI como prevenção secundária nesses casos, que seria justamente comorbidades graves, que podem limitar a sobrevida, então menor do que 1 ano, idade muito avançada, porque nesse caso, esses pacientes, a mortalidade deles não estaria tão relacionada a alterações, a arritmias, no caso, e sim a outras condições, então por isso que você diminuiria o benefício clínico de você utilizar como prevenção secundária. Aqui também é uma parte que a diretriz ela traz do monitor de eventos implantáveis. Nesse caso, é indicado classe 1, principalmente nos pacientes que eles têm AVC criptogênico, que é justamente aquele AVC onde ele provavelmente é embólico, mas você não tem uma documentação da fonte emboligênica. Então, nesses pacientes, seria, o que a diretriz fala é justamente de você monitorar. Porque se você monitora, você poderia, por exemplo, perceber, por exemplo, uma fibrilação atrial, que poderia ter sido responsável por aquele AVC criptogênico, mas que não foi detectado. Então, por isso que ela recomenda como classe 1 esses pacientes utilizarem nesse caso. E também pacientes com síncope recorrente inexplicada, porque para eles terem a monitorização convencional. Também é uma parte mais... Depois disso, a diretriz ela finaliza falando justamente sobre as infecções dos dispositivos cardíacos. Então, é uma complicação grave que pode ocorrer em qualquer um dos tipos que eu falei dos dispositivos e pode variar desde uma infecção superficial até uma endocardite infecciosa. Ela pode acabar estando relacionada aos cabos, pode estar relacionada também você pode ter vegetação, pode acabar relacionando com o próprio gerador, e eles aumentam a mortalidade, então é por isso que você precisa fazer profilaxia e também tratamento se você identifica uma dessas infecções. A diretriz traz alguns fatores de risco, então alguns pacientes eles são mais vulneráveis a eles terem uma infecção no dispositivo, então seriam os pacientes com DPOC, com doença renal crônica, insuficiência cardíaca, baixo peso corporal, históricos de infecções prévias, e uso de marca-passo provisório antes do implante definitivo. Inclusive, às vezes, o paciente ele é colocado um marca-passo provisório nele, começa uma infecção, não é detectada, e depois ele coloca o implante definitivo, e aí ele precisa depois tirar esse implante por conta disso. Então, o uso de marca-passo provisório é um fator de risco para você ter infecção de dispositivo cardíaco.
A prevenção é justamente você fazer a profilaxia antibiótica. Então, a diretriz traz cefazolina ou então vancomicina nos casos de alergia, antes do procedimento. Quanto à anticoagulação, lá no começo eu falei dentro das recomendações gerais que você tem que, se o paciente ele faz uso de anticoagulante oral, você tem que tirar, né? Ele tem que parar de fazer o uso, se possível, antes de você realizar o procedimento. E a diretriz ela fala justamente sobre você não fazer ponte com heparina nos pacientes que eles usam anticoagulante oral. Então, você pode fazer procedimento nesse paciente que utiliza anticoagulante desde que ele tenha um INR de 2,6 a 2,8 sem você precisar suspender. Porque fazer a ponte com heparina poderia trazer outras complicações, então como hematomas e favorecer infecções, então por isso que acaba trazendo isso. Então, há outras coisas, asepsia rigorosa, tudo mais. Em alguns pacientes, se eles têm múltiplas tromboses e você não consegue fazer um acesso em membro superior, você pode, por exemplo, fazer um acesso femoral, ou então utilizar marca-passo sem fio. O diagnóstico é justamente você observar os sinais. Então, se for uma infecção superficial, ela geralmente ela vai estar restrita à pele, então você vai ter sinais naquela região. Se for uma infecção de loja, a gente está falando de uma infecção onde você envolveu a bolsa e o gerador, então você também vai ter sinais locais. E o mais grave seria evoluir para uma endocardite, né? Então, uma disseminação sistêmica. Aí, nesse paciente, você teria febre, você teria uma hemocultura positiva, você tem vegetações nos cabos, e de acordo com o tipo, então, o nível de infecção que teve, você vai fazer um tratamento diferente. Então, aqui está o tratamento. Então, se é uma infecção superficial, você faz uso de antibiótico-terapia até 7 dias. Se for infecção da loja, você vai fazer uso de antibiótico-terapia até 14 dias e você tem que retirar o dispositivo. E se você chegou a ter uma infecção sistêmica, você já tem que utilizar durante 4 a 6 semanas o antibiótico. E também faz a retirada você faz a retirada completa. O reimplante, então pode ser feito reimplante, mas você sempre tem que fazer uma reavaliação daquele paciente para ver se ele vai ter mesmo necessidade de ter a reimplantação antes de você fazer. Então, e tem também algumas profilaxias. Então, você pode usar bolsa com revestimento antibiótico, você pode usar filme, tudo isso para você reduzir a infecção. Isso aqui foi aquele negócio que eu falei. Pode tirar. Se o paciente, depende da situação, se pensa num paciente bloqueado, dependente total, que fez uma troca de gerador e teve uma infecção depois da troca, certo? E esse paciente você vai ter que reimplantar um novo sistema. Você só vai retirar a estimulação do infectado depois que o outro sistema estiver em funcionamento, né? Às vezes, se tiver como, você passar um provisório, né, seguro, bem encunhadinho, bonitinho, enquanto você retira aquele sistema, até para dar um tratamento, depende. Vamos supor que o paciente internou séptico. Você não vai implantar um novo sistema nele estando séptico. Aí você vai tratar a loja, né? Se ele tiver uma endocardite e for um implante recente que te permita retirar os eletrodos, né? Você vai passar um provisório com todos os riscos do provisório, né? Para deixar o provisório lá estimulando o paciente, vai tirar o resto, vai tratar a endocardite, né? Vai tratar a infecção e você não precisa esperar negativar uma hemocultura. Se eu não me engano, é 72 horas sem febre depois do antibiótico, alguma coisa assim. Também não vou lembrar de cabeça. É algo nesse sentido. Eu digo porque antigamente tinha os puristas que iam negativar essa cultura para poder fazer um novo implante. E, em último caso, se o paciente precisa muito e você já está tendo sucessivas infecções, você vai implantar tudo do cardio, vai fazer uma
toracotomia, colocar eletrodos epicárdicos, tanto arterial. Hoje em dia tem dispositivo para você retirar o eletrodo. Na minha época de residências, né, não tinha esse dispositivo. Então a gente colocava em extra, retirava os cabos, né, e aí na saída de extra já implantava os eletrodos epicárdicos, tanto atrial quanto ventricular, e colocava aqui na região epigástrica, né, subcutâneo, na pré-aponeurótico, colocava o gerador, né, esse geradorzinho. Mas a minha pergunta era mais tipo, eu acho que eu vi isso comentado numa aula quando a gente conversou em endocardite. Quando você coloca o eletrodo lá dentro, não tem chance de tipo, o seu coração fibrosar junto e eletrodo e aí tipo, você tirar, você poder fazer um dano? Tipo, eu já vi um podia tirar. Então, exatamente, isso que eu falei. Hoje você tem dispositivos que você faz a extração percutânea desses eletrodos. Né? Tem dispositivo para isso. Justamente para soltar essa membraninha, esse endotélio que às vezes cria, principalmente nos pontos de contato, nas curvaturas ali na entrada da cava, onde ele pode grudar. Antes, a gente pode aderir às vezes fazer simétrica da ventricúspide, né? Um monte de coisa. Antes a gente não retirava, colocava em extra para tirar. Se é um implante recente aí, um ano e pouco, você vai lá, você tenta. Né? Você está abrindo ali para, não necessariamente por infecção. Por exemplo, um eletrodo que perdeu o limiar, acontece. Né? O eletrodo, ou fratura o eletrodo, acontece a parte que conduz o eletrodo ali, ela por alguma razão ali, fraturou, está dando ruído, você tem que implantar um novo. Você já está lá, né? Antigamente você tinha os eletrodos, hoje em dia quase não usa mais eletrodo passivo, nunca mais vi. Que era um eletrodo que ele tinha uma linha de silicone e ele só encostava a ponta dele, era bem mais fácil de implantar. O pessoal tinha medo de perfuração de ventrículo com escrio e tal, então usava mais esse tipo de eletrodo. Esse eletrodo ele gerava uma fibrose ali, você não puxava ele nunca. Então obrigatoriamente ia para a cirurgia. Os ativos, a partir do momento que você consegue recolher o escrio dele, teoricamente ele desimpactou ali. E o que formou em volta de fibrose é um túnelzinho. Então ele teoricamente dá para você tracionar. Só que você só sabe puxando, né? Então, aí não é recomendável, né? Mas se você está lá numa situação de reoperação, você solta a fixação daquele eletrodo aqui da parede ali muscular onde você fixou, desativa ele, né? Já passou o outro, vamos ver se sai. Se ele estiver suave, sem fazer força, aí você olhando na escopia que você tracionou 1 centímetro ele ali e ele mudou de posição e veio, aí você retira, né? Então implantes recentes ali, 6 meses, 1 ano, você consegue às vezes fazer essa retirada. Mas com o passar do tempo ele vai ter aderências, ele vai ter cinéticas. Mas esses extratores permitem que você retire pelo menos a maior parte do cabo. Às vezes você não vai conseguir retirá-lo lá, cortar a ponta dele lá, mas tem dispositivo para você ir lá e deixar aquela pontinha que está lá dentro do músculo e tirar o resto. Aí fez. Acabou.